Eu sou a tenente Helena Soares, 34 anos, fuzileira naval. Mas naquela semana, eu não era nada disso. Ou, pelo menos, foi assim que minha própria irmã quis me fazer sentir. O convite do casamento dela chegou com pompa. Envelope bordado, selo em dourado, caligrafia de curso de etiqueta. Tudo perfeitamente decorado. Inclusive o veneno escondido no bilhete à mão, rabiscado em papel menor, com um emoji sorridente no final, como se isso suavizasse o soco. Helena, você é muito bem-vinda. Só te peço uma coisa. Nada de farda, tá? Não queremos transformar isso num desfile militar. Li aquilo parada em pé, de farda, recém-chegada de um deslocamento cansativo. As botas ainda molhadas. A mente ainda em estado de prontidão. Sentei, sem tirar os coturnos. Eu podia ouvir a risada dela enquanto escrevia aquilo, como se estivesse sendo espirituosa. Mas não era brincadeira. Era desprezo mascarado, como sempre foi. A irmã que adorava me lembrar que militar não é profissão. É fase, como quem fala de escoteiro ou curso técnico. Mas eu fui, mesmo com o gosto amargo. Fui porque sou treinada para agir com disciplina, não com impulso. E porque, no fundo, havia algo maior em jogo, algo que ela nem sonhava. E talvez tenha sido esse o meu primeiro erro, subestimar o quão longe ela ainda podia ir no caminho da arrogância. E o segundo, achar que eu ainda tinha ali uma irmã. Preparei minha roupa civil com precisão. Um vestido discreto, cinza escuro, sem brilho, sem alarde. Salto médio, cabelo preso. Nenhum sinal da minha patente. Nenhuma insígnia. Nada que denunciasse a mulher que eu era todos os dias da minha vida. Eu estava ali para observar, para registrar, para confirmar uma suspeita que já vinha me acompanhando desde uma certa denúncia anônima que caiu nas mãos erradas. Ou melhor, nas mãos certas. Porque o que Camila achava ser um casamento de conto de fadas era, na verdade, a ponta do iceberg de um romance com elementos fiscais bem comprometidos. A cerimônia seria em um espaço luxuoso no interior do Rio, cercado por vinhedos artificiais e lagos naturais de água clorada. Cheguei com 2 horas de antecedência. A entrada dos convidados ainda não havia sido liberada, então fui direto ao estacionamento interno. O segurança me pediu o nome e, ao confirmar minha identidade, hesitou. Ah, a senhorita Helena Soares. É a irmã da noiva? Assenti. O homem digitou algo no tablet e sorriu amarelo. Um momento. A senhora está na lista, mas com uma marcação aqui diferente. Ele apontou discretamente para uma aba na tela. Vi de relance o termo staff auxiliar. Franzi a testa. Tem algum problema com meu nome? Não, imagino que deva ter sido um erro de digitação. Um momento, por favor. Ele fez uma ligação curta. Confirmou. Depois, me conduziu até um espaço lateral do salão, onde algumas funcionárias estavam organizando taças e guardanapos. Ao me ver, uma das cerimonialistas sorriu nervosa e apontou para uma mesa encostada nos fundos. Aqui, ó. Fica à vontade. Você pode esperar aqui até começarmos, tá? Esperar como? Isso aqui é área de serviço? Não, imagina. É só uma salinha de apoio para familiares mais discretos. Eu respirei fundo. A respiração que a gente aprende a usar quando está prestes a quebrar o protocolo e precisa se lembrar que, no final, a disciplina é mais poderosa que a raiva. E foi ali, naquele canto, entre panos de prato e caixas de espumante, que entendi. Eu não estava ali como convidada. Estava ali como elemento descartável. Convidada de cortesia. Presença tolerada. Afinal, a irmã fuzileira podia até ter sangue comum com a noiva, mas era inconveniente demais para posar nas fotos. Sentei. Tirei o celular do bolso e abri meu bloco de notas. Comecei a escrever. Não um relatório, mas um lembrete. Frio. Tático. Sequenciado. A lista de convidados não incluía meu nome completo. Meu lugar foi designado como área de apoio. Minha chegada foi recebida com hesitação. A cerimonialista recebeu orientação direta. E ainda faltava a parte principal, o noivo. Porque o motivo real de eu estar ali não era Camila. Era ele, Tiago M. Rezende, empreiteiro. Nome que apareceu pela primeira vez em um relatório de licitações suspeitas em municípios pequenos do interior. Nome que, coincidentemente, surgiu nas mesmas planilhas que indicavam transferências para uma conta empresarial em nome de
Camila Soares. Eles achavam que estavam limpos, que estavam seguros, que estavam acima, e talvez por isso zombavam da minha carreira. Porque quando você pensa que jamais será alcançado por alguém, a última pessoa que espera ver como ameaça é aquela que você ridicularizou desde sempre. Voltei a vestir o silêncio. Ele sempre foi minha farda mais eficiente. A música da cerimônia começou a ecoar do lado de fora. Violinos, clássicos, risos abafados. O casamento dos sonhos começava, e minha posição estratégica também. O convite com desprezo tinha se transformado na senha que me colocava dentro da operação. Sem alarde. Sem desconfiança. A guerra já havia começado. Só que ela ainda não sabia que era a piada da própria cerimônia. Eu já vi listas de alvos em operações de varredura com menos detalhes do que o roteiro de casamento da minha irmã. Havia planilhas, mapas, QR codes para todos os fornecedores, listas de presença com cor de vestido, tipo de presente e até quantidade de stories esperados de cada convidado. Tudo meticulosamente organizado, como se a reputação dela dependesse da aprovação visual de uma multidão online. E talvez dependesse mesmo. Foi enquanto esperava no fundo do salão, tentando encontrar algum canto onde não parecesse um intruso numa festa que teoricamente era de família, que vi uma das organizadoras derrubar uma prancheta ao chão. Uma das folhas deslizou até perto de mim, a lista de funções. Me agachei sem pressa. Peguei o papel como quem ajuda, como quem colabora. Mas meus olhos fixaram no item 42. Coluna: Equipe de apoio. Nome: H. Soares. Cargo: copeira auxiliar. Ajuda de cozinha, louça e apoio de bandeja durante cerimônia. Fiquei ali por alguns segundos olhando aquelas palavras. Copeira auxiliar. Eu, que comandei patrulha sob fogo cruzado no litoral norte de Pernambuco, que já fiz extração em área de deslizamento sob ameaça civil, que arrastei um companheiro ferido por 300 metros em uma madrugada de breu total. Agora ali, designada como apoio de bandeja. O papel começou a amassar na minha mão sem que eu percebesse. Meu punho reagiu antes da minha mente. A cerimonialista se aproximou rápido, rindo, nervosa. Nossa, não repara não. Esses erros acontecem. A gente copia e cola nomes de fornecedores para agilizar. Você tá na lista de família, sim. Foi só um equívoco de planilha. Olhei bem nos olhos dela. Não com raiva, mas com algo que a fez perder o riso. Fica tranquila. Eu não sou de causar confusão em eventos alheios. Ela agradeceu, visivelmente aliviada, e saiu andando rápido. Mas era tarde. Eu já tinha visto. Eu já sabia. E mais importante, eu já tinha gravado. Peguei meu celular e tirei uma foto discreta da folha. Registro completo. Data, hora, logotipo do buffet no topo. Prova do desprezo. Mais uma peça no quebra-cabeça. Voltei para o salão principal. A cerimônia tinha começado. A música subia em ondas. A decoração era exagerada, grandiosa, artificial. Cadeiras douradas, pétalas falsas, luzes posicionadas milimetricamente para refletir no vestido da noiva, que usava um véu de 4 metros e caminhava em direção ao altar como se estivesse entrando num filme. Era a rainha do espetáculo. E ninguém ali parecia ver que o teatro era sustentado por mentiras. Do meu lugar, escondido, mas com visão total, eu observava os rostos. O pai do noivo, um empresário conhecido no setor de obras públicas. A mãe da noiva, minha mãe, fingindo chorar com um lenço que sabia ser só de pose. O noivo sorrindo demais. E Camila no auge do próprio ego, caminhando sobre um tapete de validação. Por um segundo, vi seu olhar cruzar com o meu. Ela piscou. Um meio sorriso. Como quem diz, viu onde eu cheguei? E você ainda aí, com esse ar de soldadinha silenciosa. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, é que eu já estava ali há semanas. Não no salão, mas na investigação. E que o casamento era o ponto final do relatório. Ou melhor, a isca. Tiago Rezende, o noivo, era o elo que faltava entre empresas de fachada, contratos superfaturados e documentos públicos adulterados. E minha irmã, Camila Soares, figurava como sócia administrativa de uma dessas empresas.
embora dissesse para a família que só vendia velas aromáticas artesanais. Os documentos já haviam sido cruzados, as contas rastreadas. O carro de luxo que ela exibia como presente de pré-wedding tinha sido comprado com dinheiro de uma transferência que saía direto de um fundo emergencial de obras escolares, para uma firma registrada no nome dela. Eu sabia, e outros sabiam também. Só que aquela não era uma operação oficial. Não ainda. Era uma verificação extraoficial, que cruzava inteligência civil e contatos internos da Marinha com respaldo jurídico em construção. E eu era o elo de confiança, a presença infiltrada, a familiar invisível, a copeira auxiliar. O buffet começava a servir os convidados. Docinhos artesanais, entradas sofisticadas, garçons de luvas brancas. E eu, sentada numa cadeira fria ao fundo, sem nome, sem identidade. Camila fizera questão de me apagar de todas as fotos prévias, nos ensaios da cerimônia, nos vídeos promocionais, nos brindes com madrinhas. Eu não existia. E é exatamente quando eles acham que você não existe que você vê tudo com mais clareza. Aos poucos, vi o noivo conversando com um homem que não estava na lista de convidados. Alto, discreto, de terno azul marinho sem brilho. Sentei a 2 metros. Disfarcei com um guardanapo no colo. O tal homem falava baixo, e o noivo suava enquanto respondia. De tempos em tempos olhava para trás, para Camila. Ela seguia brilhando. A festa entrava em sua fase mais performática. Discurso do pai da noiva. Brinde dos padrinhos. Vídeo com fotos da infância de Camila. Eu nem aparecia. Claro, já era esperado. O que me surpreendeu foi a falta de limites. Um dos padrinhos rindo disse no microfone: "E que ela siga casada com um homem de verdade, né, Camila? Nada de quartéis, coturnos ou ordens de comando. Brindemos ao glamour e à leveza." As pessoas riram. E Camila, embriagada de si, completou: "Fiquem tranquilos. Aqui ninguém vai mandar informação nem fazer flexão de braço. Só se for com um espumante na mão." Mais risos. E então, de propósito, ela virou em minha direção e disse, como se fosse uma brincadeira casual: "Ainda fingindo que esse seu trabalhinho de fuzileira importa, Helena?" As pessoas riram de novo. Eu não. A diferença é que naquela hora eu soube. Era ali. Era agora. O momento. Eu me levantei. Peguei minha bolsa. Caminhei lentamente até o fundo do salão, onde uma porta levava aos bastidores. Ali, já me aguardava um homem de terno escuro e olhos frios. Um dos nossos. Ele me entregou um envelope lacrado, pronto para a execução. Só aguarda o sinal. Assenti. Guardei o envelope no casaco e voltei a caminhar como se fosse apenas mais uma convidada ofendida. Só que aquela copeira auxiliar carregava um documento que congelaria a festa, derrubaria contratos e mostraria, de uma vez por todas, o peso de um nome que nunca foi apagado, e eu ainda nem tinha começado a responder a piada. Não é difícil notar onde as pessoas importantes estão sentadas num casamento. Os olhos vão primeiro para o centro, para as luzes, para os lugares que foram reservados com nome, com porta-guardanapo personalizado, com lembrancinhas. Foi fácil identificar o centro de atenção. Camila estava cercada por sorrisos financiados, por amigas com sobrenomes compostos, por primas que mal sabiam escrever o próprio nome, mas ostentavam bolsas que custavam 3 meses de soldo. E então havia o outro lado, o canto da sala. Chamaram de mesa da família ampliada. Eu fui até lá em silêncio, como quem cumpre um protocolo. Não disseram que era meu lugar, mas também não ofereceram outro. Havia 7 cadeiras. Sentei na 8ª. À minha esquerda, o tio Álvaro, que passou os últimos 10 anos em silêncio, não por opção, mas por um acidente que lhe tirou a audição. À direita, a prima Michele, que vivia sendo alvo de piadinhas da própria família por ter sido internada após uma crise depressiva, e que agora, ironicamente, era psiquiatra do hospital militar onde trabalho. Um homem estranho, que depois descobri ser o convidado de compromisso de uma madrinha ausente, completava o quarteto com olhares perdidos. Um adolescente mexia no celular sem tirar os olhos da tela, e uma mulher de óculos aparentando ser cuidadora de alguém comia em silêncio. Essa era a composição da nossa mesa, a mesa da família ampliada. Não havia nome nos nossos lugares. Não havia arranjo decorativo central, apenas uma jarra de vidro rachada
e copos que demoraram mais que as demais mesas para serem servidos. Um dos garçons quase não parava ali, e quando parava, oferecia sempre o que já estava no fim, como se soubesse que o que sobrava era o que merecíamos. Camila passava de mesa em mesa, beijava convidados, erguia taças, fazia questão de ser vista, mas jamais se aproximou da nossa mesa. Uma vez, cruzamos o olhar. Ela fingiu não ver, não por acidente, mas porque ali eu era uma ameaça estética, um lembrete do que ela quis apagar. A irmã que estudou em colégio militar, que raspou o cabelo aos 18, que abriu mão de Natal em família para cumprir escala em base avançada. A irmã que ela sempre dizia que tinha ficado masculina demais. Mas eu continuei ali, imóvel, observando. A mesa era um ponto estratégico. De onde eu estava, via a cozinha, o bar, a lateral do salão e a saída de serviço. Mais importante, via os movimentos do noivo. Tiago era bom com palavras. Sabia sorrir na hora certa, mas o nervosismo dele estava na ponta dos dedos. Ele mexia demais nos botões da manga, ajustava o paletó, mexia o cabelo. Eram microgestos, aqueles que nós, em treinamentos de observação de comportamento, somos ensinados a identificar. E ali, no meio de tantos holofotes, ele transbordava tensão. A qualquer momento, o envelope que recebi nos bastidores seria ativado. Enquanto isso, o DJ anunciava o momento de homenagens. As luzes se apagaram parcialmente. Camila foi chamada ao centro. O noivo pegou o microfone. Eu só queria dizer que essa mulher mudou a minha vida. Me fez acreditar no amor, na família, em uma nova chance, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele olhou para ela com um brilho forçado. Ela chorou, literalmente. Como quem atua com força total diante de uma plateia em delírio. A música subiu. O beijo veio em seguida. Um beijo calculado, cronometrado, que não borrasse a maquiagem. Camila ergueu o microfone. E claro, um agradecimento especial a toda a minha família. Mãe, pai, primas queridas. E também a quem está longe, mas aqui no coração. Algumas pessoas sabem o que significa estar presente mesmo na ausência. Todos riram. Ela sabia exatamente o que dizia. Era um código. Era a forma dela me apagar diante de todos. Eu estava a 2 metros dela, mas no discurso dela, eu era ausência. Foi então que ouvi o som. 3 toques discretos em sequência, como combinados. Levantei lentamente, ajustei o casaco, peguei o envelope e caminhei em direção à lateral do salão. No meu ouvido, um ponto quase invisível transmitia a voz do sargento Moraes. Tudo pronto. A equipe está a menos de 1 quilômetro. Assim que der o sinal, procedemos. Câmeras ativas? Todas. Inclusive internas. Já temos o material da conversa com o empreiteiro no estacionamento. E o acesso ao sistema de pagamentos foi capturado. Confirmação da ordem? Confirmada. Em nome da Força Tarefa Integrada de Fiscalização Federal. Eu respirei fundo, porque sabia que dali em diante não era mais a irmã rejeitada sentada na mesa dos que sobraram. Eu era a peça que daria início a algo maior. A Operação Laço de Seda tinha acabado de sair da sombra. E o casamento perfeito de Camila seria lembrado por muitos anos, mas não pelo véu de 4 metros, e sim pelo aviso que estava prestes a soar. Por ordem da União, solicitamos a presença imediata da senhora Camila Soares Rezende na área externa do evento para a averiguação de documentos. Mas isso seria o capítulo seguinte. E a mesa dos rejeitados. Pela primeira vez na noite, todos pararam de comer, porque todos sabiam, instintivamente, que alguma coisa estava prestes a acontecer. Algo que tornaria aquela mesa o melhor lugar para se estar, o mais longe possível da vergonha que se anunciava. A noite já avançava. A maquiagem de algumas madrinhas começava a ceder. O salto alto começava a doer. Mas Camila parecia ter energia eterna. Circulava pelo salão como uma rainha prestes a ser canonizada. Cumprimentava os convidados um por um, apertava mãos com as 2 mãos, chamava desconhecidos de queridos, como se fosse íntima de todos. A última parada do roteiro dela era o palco, literalmente. O DJ anunciou o brinde final da noiva. Luzes apagadas, holofote aceso. Camila subiu ao palco com o vestido de segunda fase, mais justo, mais curto, cravejado de cristais falsos que brilhavam como lâminas. Pegou o microfone com a confiança de quem se sente invencível. O salão silenciou. Sabiam que ali vinha algo performático.
Camila adorava palcos. Era seu habitat natural desde a adolescência, quando venceu um concurso de oratória no colégio e decidiu que o mundo era seu púlpito particular. Ela fez um discurso, agradeceu, chorou, riu, fez piadas internas, exaltou a beleza das madrinhas, beijou a mão do noivo e, por fim, disse que queria fazer um agradecimento especial, uma homenagem a alguém da família. Nem todo mundo escolhe o caminho da beleza e da leveza, ela disse, olhando para o salão inteiro com aquele sorriso condescendente. Algumas pessoas preferem viver, no limite, armadas, duronas, como se a vida fosse um campo de batalha. O público riu, mas eu admiro a coragem dessas pessoas. Mesmo que não saibam exatamente como se encaixar, mesmo que passem a vida fingindo que um fuzil na mão é substituto para uma realização de verdade. Eu já sabia. A frase seguinte viria com o veneno inteiro. Então, para minha irmã Helena, que ainda acredita que esse trabalhinho de fuzileira faz alguma diferença no mundo, um brinde, e ergueu a taça. O salão explodiu em risos, uns tímidos, outros debochados, outros francamente aliviados por alguém ter dito o que todos ali já murmuravam. Meu corpo não se moveu, meus olhos estavam nela, e o que vi foi mais do que escárnio. Era prazer. Ela estava satisfeita, como uma menina que finalmente conseguiu ridicularizar a irmã que a ofuscou durante a infância. Mas naquele momento, Camila assinava o próprio destino. Eu me levantei, peguei o envelope, caminhei em direção ao corredor lateral. O sargento Moraes já estava posicionado próximo à porta de emergência, com 2 agentes da inteligência civil disfarçados entre os garçons. Dei o sinal, um gesto discreto com a mão direita. Confirma, tenente. Confirma. Moraes levou a mão ao fone e disse algo que eu não ouvi, mas vi o efeito em tempo real. A entrada do salão foi bloqueada por 2 homens altos, trajando preto, discretos, mas firmes. A música parou. O DJ tentou falar algo no microfone, mas foi orientado a desligar o sistema. Uma mulher do buffet correu até a porta da cozinha e, antes de entrar, viu o oficial da força-tarefa se aproximando pelo fundo. O som metálico de um microfone sendo reativado tomou o ambiente. Atenção, senhores convidados. Solicitamos, por gentileza, a presença da senhora Camila Soares Rezende, na área externa do evento. Por ordem da União, é necessário o comparecimento imediato para a verificação de documentos vinculados à pessoa física e jurídica. A voz era pausada. Oficial. Não deixava dúvida. Aquilo não era brincadeira. Um silêncio denso caiu sobre o salão. Vi Camila congelar. Sua taça ainda estava erguida no ar, os olhos procurando socorro, a boca entreaberta, incapaz de dizer qualquer coisa. O noivo murmurou algo no ouvido dela. Ela recuou 2 passos, e então, pela primeira vez na noite, a vi sair do personagem. O que está acontecendo? Perguntou alto. Isso é um erro. Eu sou a noiva. Um dos oficiais se aproximou calmamente. Justamente por isso, senhora. A senhora foi previamente notificada por correspondência eletrônica sobre a investigação em curso. Temos autorização para conduzi-la ao local de averiguação. Mas Ela balbuciava. E então, seus olhos me encontraram. No meio do salão, a alguns metros de distância, eu estava ali, imóvel, vestido cinza, olhar firme. Não havia raiva em mim. Só estratégia. Helena, ela disse, com a voz quase desmanchando. Caminhei lentamente até ela. Me aproximei o suficiente para que apenas ela ouvisse. Você quis que todos rissem. Agora todos estão olhando. A diferença é que agora ninguém está rindo. O que você está fazendo, Helena? Cumprindo meu dever. O oficial fez um gesto com a mão. Camila foi escoltada com delicadeza, mas firmeza. O noivo foi orientado a acompanhar. Na saída, ela ainda gritou. Isso é um engano. Isso é perseguição. Eu tenho direitos. Ninguém respondeu. Nem os convidados, nem a banda, nem o buffet. Aos poucos, os celulares começaram a ser erguidos. Fotos, vídeos, sussurros. Hashtags nascendo antes mesmo da notícia ser publicada. A noiva sendo levada. A festa parando. Os convidados desconcertados. E eu voltei à minha mesa. Me sentei ao lado do tio Álvaro, que observava tudo com olhos de quem já viu muito na vida. Ele virou para mim, sem ouvir, mas percebendo a dimensão do que acabara de acontecer.
Sorri discretamente e coloquei o envelope, agora vazio, de volta na bolsa. Camila queria uma noite inesquecível. E conseguiu. A última risada que Camila ouviu foi a dela mesma. A última taça que ergueu ainda tremia em câmera lenta no ar, enquanto a ordem oficial ecoava pelo salão. Mas aquilo não começou ali. Começou muito antes. Começou na cozinha. Se existe um lugar onde a verdade se esconde em qualquer festa, é atrás das cortinas, no barulho abafado das bandejas, nos corredores em que os segredos caminham ao lado dos garçons. E foi lá que eu me posicionei, horas antes do brinde, enquanto ela achava que me colocava em um canto. O erro de planilha, que me escalou como copeira auxiliar, foi um presente, a entrada direta nos bastidores da festa perfeita. E naquele espaço apertado com cheiro de talher limpo e fritura disfarçada, os agentes da Operação Laço de Seda já estavam posicionados. 2 deles usavam avental. Um era auxiliar de buffet, outro, garçom substituto. A mim, coube observar, coordenar e esperar o momento certo para acionar a ordem. A primeira notificação interna surgiu às 15h27, 4 horas antes do brinde. Um alerta no sistema do CGEF, Sistema de Gestão Fiscal, informando que a empresa Soares Eventos Ltda, nome fantasia do negócio de velas artesanais de Camila, havia realizado uma movimentação atípica de R$480 mil numa conta recém-criada em nome do noivo, Tiago Rezende. O valor vinha de um convênio estadual que, teoricamente, estava bloqueado por investigação desde o mês anterior, ou seja, fraude ativa, em pleno funcionamento, no dia do casamento. As mensagens começaram a pipocar no meu celular criptografado. Moraes digitava curto e preciso. Transferência confirmada. Identificação do beneficiário cruzada com operação anterior. Autorização emergencial sendo validada. Prepare o protocolo de contenção. A ordem de averiguação vem em 42 minutos. O salão, do lado de fora, seguia alegre. Música ambiente. Risos forçados. Champanhe circulando. Lá fora, o rastro digital de um golpe fiscal estava desenhado com precisão. E lá dentro, a peça final do quebra-cabeça sorria no altar, chamando minha carreira de trabalhinho. Na cozinha, o agente Souza ajustava o ponto auricular. O calor era abafado. O nervosismo vinha disfarçado de calma profissional. Tenente, ele disse com voz baixa, enquanto fingia conferir uma caixa de louça. Ordem chegando. Condução será discreta. Solicitam que a senhora esteja na linha de visão quando a notificação for feita. Assenti com a cabeça. Retirei o envelope da bolsa. Ele ainda estava lacrado. No interior, constava o mandado de averiguação emitido em nome da Controladoria Geral da União, respaldado por evidências acumuladas nos últimos 5 meses. O casamento era a peça final, não porque era festivo, mas porque ele reunia todos os envolvidos em um só lugar. Camila, Tiago, o contador da empresa, o ex-assessor do município de Araruama e o padrinho de honra, um empresário que estava sendo monitorado pela Receita desde o ano anterior. Todos ali, todos brindando juntos, todos rindo. Às 18h13 recebi o último aviso. A autorização federal protocolada pode iniciar. Foi então que saí da cozinha e caminhei até o corredor lateral. O agente responsável pela leitura da ordem já estava de pé, próximo ao palco, com o microfone em mãos. Moraes do outro lado do salão, junto à equipe que bloquearia as portas. E eu, no eixo central, parada com o envelope entre os dedos. Camila falava ao microfone quando tudo parou. O nome dela foi chamado com voz firme. Todos viraram os rostos. Solicitamos, por gentileza, a presença da senhora Camila Soares Rezende na área externa do evento. Por ordem da União, é necessário o comparecimento imediato para a verificação de documentos vinculados à pessoa física e jurídica. A festa congelou, mas eu não. Avancei até o centro do salão. As pessoas me abriram caminho com silêncio. Camila girou os olhos em minha direção. O riso dela morreu no mesmo segundo. Ela entendeu antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. "O que você está fazendo, Helena?" Foi tudo o que ela conseguiu gritar. Apenas o que você passou a vida toda dizendo que eu não fazia. Algo que importa. O oficial me acompanhou. Juntos, nos aproximamos do altar decorado. A banda havia parado. A luz sobre a mesa do bolo ainda tremeluzia. Os convidados já sabiam que estavam testemunhando o tipo de cena que vira documentário.
Camila hesitava. Tentava não perder a pose. Ajoelhou-se. Reajustou o salto. Olhou em volta, buscando aliados, mas ninguém ousou se mover. O noivo murmurava ao lado dela com o rosto pálido. Tentava convencê-la a cooperar. O agente leu em voz baixa. Senhora, temos ordem para conduzi-la para averiguação imediata. Não é prisão, mas sua recusa pode ser interpretada como obstrução. Ela hesitou. Os olhos saltavam entre o rosto do noivo e o meu, e finalmente cedeu. Eu vou. Mas isso é um absurdo. É um casamento. Não sou criminosa. Ainda não, senhora, respondeu o agente com calma. Na cozinha, a movimentação parou. Alguns funcionários cochichavam. No fundo, sabiam. Sempre souberam. A opulência exagerada, os pagamentos em dinheiro, os pedidos para faturar como cortesia, as alterações de última hora nas notas fiscais. Tudo isso tinha cheiro de esquema. Camila foi conduzida até a saída lateral. Eu permaneci. Era meu dever coordenar até o fim. Vi o noivo ser retirado logo depois. Vi a mãe da noiva tentar interceder e ser orientada a aguardar fora do salão. Vi a irmã do padrinho passar mal e pedir um copo d'água. E vi, principalmente, os olhares que antes me desprezavam agora se curvarem em silêncio, porque não havia mais dúvida. A copeira auxiliar tinha liderado a operação. A fuzileira ignorada tinha coordenado a queda. E tudo começou ali, no lugar onde jogaram meu nome como lixo de planilha. A cozinha. Não precisei gritar. Não precisei aparecer. Bastou estar onde ninguém queria que eu estivesse. Foi lá que comecei a virar a mesa. Literalmente. Existem silêncios que valem mais do que qualquer sirene. E aquele que se instalou no salão após o comunicado oficial foi o tipo de silêncio que ninguém esquece. Um vazio carregado de olhos arregalados, copos parados no ar, celulares sendo puxados com cautela, convidados que congelaram como se tivessem ouvido um disparo. O casamento não parou. Ele foi interrompido, cortado ao meio, como se alguém tivesse puxado a tomada da realidade e trocado o canal da festa por uma cena de tribunal. Camila ainda estava no centro do palco improvisado. As luzes ainda focavam nela. Mas agora, o brilho não a emoldurava, a expunha. 2 agentes da força-tarefa se aproximaram pelo flanco direito, atravessando discretamente entre as mesas. Um deles carregava um tablet, o outro, um coldre à vista, posicionado estrategicamente para ser notado. Camila recuou um passo. O noivo tentou sussurrar algo, mas ela o empurrou levemente com o antebraço. O medo estava começando a escorrer do rosto dela. Eu permaneci onde estava, no corredor central, entre a mesa dos rejeitados e o altar. Um ponto cego, invisível para os que nunca me enxergaram como ameaça. Camila me olhava como quem busca explicação, mas não havia explicação que coubesse naquele momento. Era só consequência. A voz do oficial ecoou uma segunda vez, desta vez com protocolo militar. Por ordem do comando regional, a senhora Camila Soares Rezende deverá acompanhar nossa equipe até o exterior da propriedade, para averiguação imediata, conforme autorizado em despacho de urgência. A formalidade da frase não deixava brechas. Era lei, era ação, era real. Um burburinho começou nas mesas mais próximas. O som de cadeiras arrastando discretamente. Pessoas se virando umas para as outras sem coragem de fazer perguntas em voz alta. E lá no fundo, a banda ainda segurava os instrumentos, como se esperasse o próximo acorde, mas não haveria outro. Camila deu 2 passos para trás, levou a mão ao peito, fez um gesto para o cerimonial e, com a voz trêmula, tentou dizer: deve haver algum erro. Eu sou a noiva. Isso é um evento privado. O agente do tablet ativou a tela e mostrou a ela o documento digital. Senhora, esta é a autorização emitida pela Procuradoria-Geral da República, validada pelo comando da CGU. A senhora consta como sócia administrativa de uma empresa envolvida em desvio de verba pública. Temos comprovações de depósitos ilegais em conta conjunta com o senhor Tiago Rezende, e a presença da senhora neste local, ao lado de outros nomes envolvidos, nos obriga a cumprir o protocolo de averiguação emergencial. Camila leu, ou fingiu ler. A mão dela tremia. O rosto começou a empalidecer. O maquiador, que estava no canto do salão, deu um passo à frente como se pudesse fazer algo, mas foi contido por um segurança com um simples balançar de cabeça. O pai da noiva se levantou da mesa e gritou:
Isso é um ultraje. Vocês não têm o direito de estragar o casamento da minha filha. Quem permitiu isso? Foi quando Moraes, fardado, entrou pela porta principal. Sem pressa, sem arma à mostra, mas com a presença de quem carrega a autorização na farda e na voz. Eu autorizei, senhor. E quem permitiu foi o Estado brasileiro. O pai da noiva congelou. Reconheceu a autoridade, mesmo sem querer. Sentou-se sem dizer mais nada. Camila olhou ao redor. Procurou alguém que a defendesse. Procurou as amigas de vestido igual, as primas de colágeno fresco, os colegas do Instagram. Mas todos desviaram os olhos, porque agora ela era contaminação, e todos sabiam disso. A mãe da noiva tapou a boca com a mão. Chorava, mas não por tristeza, por vergonha. O padrinho de honra, empresário investigado, deixou o copo cair no chão e tentou sair discretamente pela porta da cozinha. Foi interceptado por 2 agentes que estavam posicionados no buffet. Um deles apenas disse: "Não ainda." O noivo, Tiago Rezende. Silêncio total. Ficou com o olhar fixo no chão. Um homem que até minutos antes esbanjava sorrisos e promessas, agora parecia menor do que a gravata que usava. Camila enfim se virou para mim, como se ainda houvesse tempo de reverter a cena. "Helena, por favor, você sabe que isso não é justo. A gente é família." Eu dei 2 passos. Me aproximei. Fiquei a exatos 50 centímetros dela e disse em voz baixa, sem mover um músculo do rosto: "Você só lembra que somos irmãs quando precisa de escudo, mas passou a vida inteira rindo do que me tornei. Agora vai ter que aprender que farda não é fantasia e que justiça não vem com buquê." Ela tentou responder, mas não conseguiu. Apenas virou de costas, escoltada pelos agentes. O véu, preso na grinalda, arrastava no chão como se implorasse para ser arrancado. As portas do salão se abriram lentamente. A luz da rua entrou, e com ela, o fim da farsa. No corredor de pedras que levava ao estacionamento, 2 veículos oficiais aguardavam. Camila entrou em um deles. Tiago, no outro. Separados, investigados, oficialmente notificados. Lá dentro, o DJ ainda segurava o microfone, esperando ordens. O fotógrafo registrava tudo com expressão confusa. E os convidados... Bem, os convidados agora eram apenas testemunhas de um espetáculo que fugiu do roteiro. Alguém sussurrou. Foi ela, a irmã, a militar. Foi ela quem fez isso. E eu ouvi. Não precisei me virar, nem negar, nem confirmar. Apenas caminhei de volta à mesa dos rejeitados. O tio Álvaro, surdo, sorriu para mim como quem diz: "Te vi." E Michele, minha prima, estendeu um guardanapo limpo. "Você tá bem?" "Estou." Pela primeira vez em muito tempo. A cerimônia tinha acabado. Não por falta de flores, não por falha na decoração, mas porque a verdade, quando explode, não precisa de anúncio. Ela cala o salão inteiro. E agora, a parte mais difícil começaria, porque depois da queda pública, vem o terremoto nos bastidores. As entrevistas, a imprensa, os pedidos de silêncio, as tentativas de manipular a narrativa. Mas eu não tinha pressa. Afinal, passei uma vida inteira sendo subestimada. E ninguém melhor do que eu para saber. É no silêncio que o golpe é mais preciso. Nem todo mundo entendeu de imediato o que estava acontecendo. Quando Camila foi levada para fora pelos agentes, ainda havia convidados tentando manter a pose, como se a festa ainda não tivesse acabado, como se fosse apenas um mal-entendido ou um imprevisto fora do roteiro. Mas bastou a porta principal abrir, e o som seco da viatura descaracterizada engatar a ré, para que as máscaras sociais começassem a derreter. O carro que Camila havia alugado especialmente para a noite, uma limousine branca com teto solar e placas personalizadas, aguardava do lado de fora, decorado com laços de cetim e flores artificiais. Seria usado para a saída triunfal dos noivos após o jantar. Mas os planos mudaram. Às 18h44, um dos agentes da força-tarefa aproximou-se do motorista da limousine, apresentou uma notificação de requisição temporária de bem vinculado a evento sob investigação e ocupou o banco da frente. O motorista tentou protestar, mas foi informado de que o carro constava nos registros como alugado em nome de pessoa jurídica sob investigação ativa, a empresa de Camila. O carro não levaria os noivos para a lua de mel. Levaria os 2,
em carros separados, para a central de averiguação, e a limousine, por sua vez, passaria a noite no pátio da Polícia Federal como item de apreensão. Camila, já dentro da viatura, assistia à cena de dentro do veículo. Deu um leve murro no vidro com a palma da mão. Não gritou, não implorou. Não havia mais público para ela. E talvez por isso, pela primeira vez, sua expressão não era de raiva, mas de derrota pura. Enquanto isso, lá dentro do salão, as reações variavam. Alguns convidados fingiam que não tinham visto nada. Outros aproveitavam o caos para sair discretamente, com as lembrancinhas na mão. As madrinhas já estavam no banheiro, chorando, mandando áudios para os grupos do WhatsApp. Gente, o casamento foi cancelado. Não acredito que a Camila era envolvida nisso. A irmã dela armou tudo, aquela militar esquisita. Eu ouvia tudo. Não precisava me aproximar. As paredes da festa, antes erguidas para excluir, agora ecoavam acusações cruzadas. E todas voltavam para o mesmo nome, Helena. E foi então que um detalhe que passaria despercebido para qualquer pessoa comum apareceu para mim como um farol. O decorador, que já começava a desmontar as estruturas de luz no fundo do salão, deixou cair uma prancheta. Ao pegá-la, percebi que nela constava o cronograma completo da noite. Havia um último item na programação. Entrada da irmã fardada para a homenagem surpresa, às 19h30. Meu nome, em destaque. Camila não apenas me humilhou ao me colocar como copeira. Ela planejou uma encenação pública, onde eu seria chamada para subir ao palco, receber uma caixa com presentes simbólicos e ouvir um discurso emocionado sobre como, apesar das nossas diferenças, a família sempre vem em primeiro lugar. Era tudo falso. A tal homenagem era mais um show para agradar convidados, maquiar publicamente o desprezo privado e de quebra arrancar aplausos fáceis com uma narrativa de reconciliação que nunca existiu. A caixa, segundo uma das madrinhas com quem troquei poucas palavras no banheiro horas antes, continha um avental com a frase "General do Lar" bordada, um par de pantufas cor-de-rosa, um buquê de flor artificial e uma carta escrita por Camila dizendo: Helena, sei que você é durona, mas aqui entre nós, toda mulher no fundo só quer ser amada. Espero que essa noite te ajude a lembrar disso. Era esse o final que ela tinha planejado para mim. E foi por isso que, ao sair pela porta lateral e ver o carro que antes me excluía agora requisitado pela União, tive a certeza. A vingança tinha deixado de ser pessoal. Era institucional. A justiça não usava salto, nem vestido, nem véu. Usava farda, coturno e estava na rua, em silêncio, observando o desmonte da farsa acontecer aos poucos. Moraes me alcançou no estacionamento. Tenente, operação segue para a fase 2. Os 2 já foram encaminhados. A lista de bens em nome da empresa foi bloqueada. Vamos enviar os extratos à CGU. E a imprensa já capturou o movimento. Foi vazado? Não, mas os vizinhos publicaram vídeos nas redes. A essa altura, já viralizou. É questão de minutos até os veículos começarem a noticiar. Olhei para o céu. Nenhuma estrela. Céu nublado. Mas pela primeira vez em muito tempo, não senti peso nos ombros. Não porque aquilo era leve, mas porque não era mais meu fardo. Camila tentou fazer da minha carreira uma piada pública. Tentou me rebaixar em frente a pessoas que nem me conheciam. Tentou transformar meu nome em uma anedota com final ensaiado. Mas agora, o nome dela estava sendo associado a palavras que ela nunca imaginou ouvir. Fraude, investigação federal, bloqueio de bens, sócia laranja. E o meu estava no relatório de operações da Força Tarefa, como agente infiltrada, colaboradora principal, operação bem-sucedida. Não precisei levantar a voz, nem subir ao palco, nem vestir farda. Bastou estar presente e permanecer em silêncio. O tipo de silêncio que derruba impérios com um toque no ombro e um "Senhora, temos ordem para recolher a noiva discretamente." Camila sempre teve uma relação complicada com papelada. Desde a adolescência, não lia o que assinava. Era do tipo que achava que burocracia era coisa de quem não tem visão. Confiava nos outros para preencher, validar, enviar e assinava por cima, com caneta dourada, sorriso ensaiado e pose para a foto. Ela tratava contratos como se fossem autógrafos, mas o que ela nunca soube é que foi exatamente isso que a derrubou. Uma assinatura feita sem entender o que assinava.
A operação que culminou no colapso do casamento começou 6 meses antes, muito antes do vestido de noiva ser encomendado, antes das madrinhas serem escolhidas, antes mesmo do Tiago aparecer na família. O primeiro alerta surgiu num cruzamento de dados entre 3 prefeituras do interior fluminense. Empresas diferentes, nomes diferentes, CNPJs distintos. Mas uma coincidência repetitiva. Todas usavam uma conta de apoio financeiro registrada em nome de uma mulher chamada Camila Soares. No começo, era só um nome comum, mas uma das fiscais da Receita reconheceu o nome. Disse que havia visto em uma matéria de revista. Uma tal de Camila que fazia velas, arrasava no Instagram e ia se casar com um empresário de obras públicas. Foi aí que cruzaram o CPF e encontraram os documentos. Um contrato de prestação de serviço entre a empresa de Tiago e a Soares Eventos Ltda. Um contrato aparentemente simples. Locação de mobiliário decorativo para eventos corporativos. Só que os valores eram absurdos. E os pagamentos, adiantados. Tudo feito com verba pública. Mais grave ainda, o contrato tinha sido assinado em nome de Camila, como sócia e representante legal, com firma reconhecida em cartório. E foi exatamente esse contrato que os agentes colocaram na frente dela, horas depois da retirada do casamento, em uma sala fria, branca, sem janelas. Camila sentada em uma cadeira de metal, os braços cruzados, a maquiagem já borrada, o penteado já desfeito. A princesa tinha saído do castelo e agora estava prestes a perceber que nunca foi rainha, foi testa de ferro. O agente Moraes deslizou o papel para ela. Reconhece sua assinatura? Ela leu, os olhos voando pelas palavras como se pudessem pular as partes importantes. Mas os grifos em marca-texto não deixavam dúvida. Cláusula 3. Responsável legal pela empresa contratada. Camila Soares Rezende. Cláusula 5. Confirma a ciência do repasse total de verba pública no valor de R$320 mil, com origem no Convênio Federal 1443/2024. Camila colocou a mão na testa. Tentou rir. Isso aqui é coisa do Tiago. Ele falou que era só para facilitar o CNPJ que eu ia ajudar e... A voz falhou. Moraes não interrompeu. Apenas virou a próxima página. Era o extrato bancário. Mostrava a entrada da verba. O saque fracionado. A conversão em transferências para contas diversas, inclusive a conta pessoal de Camila. E, por fim, uma movimentação para uma loja de vestidos de noiva em São Paulo. Valor: R$29.800. Isso é montagem! Ela explodiu, levantando da cadeira. Isso é perseguição! É por causa da Helena, não é? Ela armou tudo porque me odeia. Helena não armou nada, senhora, respondeu Moraes com calma. Mas ela ajudou a desmontar. Camila sentou-se novamente. O mundo estava desabando e ela sabia. Aquela assinatura que ela fez com pressa, aquela confiança cega no homem que agora estava em outra sala, dizendo: ela sabia de tudo. Tudo estava virando uma corda em volta do próprio pescoço. A cada novo documento que via, Camila recuava. As mãos suadas, a postura curvada. A mulher que antes ergueu uma taça rindo da irmã, agora mal conseguia manter os olhos abertos diante de um carimbo. O golpe que Camila havia ajudado a montar não era sofisticado, era preguiçoso, era arrogante. Usava a imagem de uma mulher empoderada nas redes sociais como fachada para movimentar dinheiro público com cara de pequeno negócio. A ironia? O casamento em si era parte da lavagem. Tudo foi orquestrado para parecer grandioso. Os contratos de decoração superfaturados, as hospedagens de parentes pagos com verba desviada, os presentes que ela mesma comprou em nome de fornecedores. Até a lua de mel em Paris, já paga, com a agência de turismo envolvida em outra investigação. Tudo com notas frias. Tudo sob a mesma empresa. Tudo com o nome dela. Assinado. Reconhecido. Registrado. E tudo isso veio parar na minha mesa, quando a CGU notou o sobrenome da responsável. Soares. Perguntaram se eu conhecia, se era parente. Eu disse sim, e me ofereceram 2 opções: me afastar do caso ou entrar como agente autorizada de apoio estratégico. Eu escolhi entrar. Sabia que seria difícil. Sabia que ela me odiava, mas sabia de algo que ela jamais acreditaria. Eu ainda acreditava em fazer a coisa certa, mesmo por quem só fez a errada. E agora, ali estávamos. Eu de pé. Ela sentada.
Eu com a farda dobrada no banco ao lado. Ela com o vestido rasgado e a maquiagem borrada. Camila não falou mais nada. Não chorou. Não gritou. Apenas assinou o papel de ciência da investigação e baixou a cabeça. Quando me aproximei para recolher o documento, ela levantou o rosto. Você me odeia, não é? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi com uma frase que ela não esperava. Eu tentei te proteger. Até o último minuto. Mas você riu. E saí da sala. Naquele instante, soube que não havia mais irmã. Havia só o que sobrou depois da verdade. E pela primeira vez, a assinatura dela valia alguma coisa. Porque agora, ela não podia apagar. A frase não foi dita com raiva. Não com desespero. Nem mesmo com vergonha. Ela foi cuspida no ar como quem tenta puxar o tempo pelos cabelos. O que você está fazendo, Helena? Camila gritou quando percebeu que nada do que tentava estava funcionando. Nem os apelos sentimentais, nem as tentativas de inverter a narrativa, nem o teatrinho de vítima. O grito não era dirigido à justiça, nem aos agentes. Era para mim, só para mim. Era como se, no fundo, ela ainda acreditasse que eu era a única peça que podia ser manipulada. Que, com um apelo bem ensaiado, com uma lágrima no ponto certo, com uma frase vazia dita na entonação certa, eu fosse baixar a guarda. Mas o tempo dela de ter poder sobre mim tinha expirado. E ela sabia. A frase ecoou pelo corredor do setor jurídico da central da força-tarefa. Alguns agentes olharam para mim, esperando talvez uma reação. Eu permaneci em pé, imóvel, como fiz tantas vezes em formações intermináveis sob sol escaldante, aguardando ordens que jamais vieram. Havia silêncio em mim, mas um tipo de silêncio que pesa, que responde sozinho. Camila levantou da cadeira. Já não era mais a noiva. Era só o rascunho de uma mulher tentando recuperar o controle da narrativa. Os olhos estavam vermelhos, mas não havia lágrima. O vestido branco já parecia uma piada de mau gosto, amassado, sujo na barra, com uma costura desfeita no ombro. E ela esticava os braços como quem tenta se agarrar a algo invisível. Helena, olha para mim. Por favor. Isso tudo foi longe demais. Você conseguiu. Você venceu. Mas não precisa ser assim. Aquela última frase era o que ela sempre dizia nas brigas de infância, quando via que eu não recuava. Não precisa ser assim, como se eu fosse quem estivesse rompendo os laços. Como se eu tivesse sido a irmã ausente, a que virou o rosto, a que usava farda para se esconder. Ela sempre soube inverter os papéis com maestria. Eu me aproximei, lentamente. O som dos meus passos no piso encerado foi a única coisa que se ouviu por alguns segundos. Eu não venci, Camila. Isso não é uma competição. E eu não fiz isso por mim. Ela inclinou a cabeça, os olhos tentando puxar algum resquício de afeto. Você fez para me destruir. Eu fiz porque você destruiu muita coisa antes. Só que nunca imaginou que alguém ia ter coragem de parar. Ela deu um meio passo em minha direção. Pela primeira vez, sem prepotência. Você é minha irmã. E você é minha decepção. Foi a última coisa que disse. Moraes se aproximou. A conduziu calmamente para a sala ao lado, onde seria feita a última parte do protocolo de averiguação. Eu fiquei parada, respirando. Ali, percebi que nada do que eu sentia era doce. Não havia prazer em vê-la ruir. Só um tipo de paz amarga, como quando uma tempestade finalmente termina e revela os estragos que fez. Você está em pé, mas sabe que não vai sair ileso, e que nada mais vai voltar a ser como era antes. No corredor, uma repórter tentava inutilmente falar com alguém. Já havia helicópteros sobrevoando o prédio. Viaturas da imprensa local, nacionais. Manchetes surgiam em tempo real. Noiva é detida durante o próprio casamento por suspeita de envolvimento em desvio de verbas. Casamento de luxo vira operação federal. Militar infiltra-se em evento da própria irmã e desmantela esquema. Meu nome começava a circular. Fotos minhas fardada, vídeos antigos. A mesma imagem que Camila passou a vida zombando agora ilustrava manchetes de honra. Eu me retirei pela porta dos fundos. Nada de entrevistas, nada de discursos. O tipo de justiça que vale não precisa ser explicada, só cumprida. Liguei o carro, peguei a estrada. No banco do carona, deixei cair uma das lembrancinhas do casamento que uma das madrinhas, envergonhada, havia me entregue como pedido de desculpas.
Um mini frasco de perfume barato com a frase "O amor vence tudo". Olhei para aquilo e pensei: não, o amor não vence tudo, mas a verdade vence. Sempre. O amor que não é verdade adoece, contamina, faz pessoas como Camila acharem que são invencíveis. Mas toda piada tem limite. E Camila cruzou o meu no momento em que riu da minha história, diante de 200 pessoas. No momento em que me reduziu à copeira, à sombra, à caricatura. No momento em que fez do meu silêncio um palco. Ela nunca entendeu que meu silêncio era tático. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque eu estava esperando o momento de dizer tudo de uma vez. Agora, tudo o que restava dela era uma assinatura em um contrato falso. E um grito que chegou tarde demais. "O que você está fazendo, Helena? Estou terminando o que você começou. Só que com honra. Acordei antes do despertador. Sempre acordo. A disciplina não some quando o caso acaba. Ela se molda, muda de função. E naquela manhã, a função era simples. Abrir os olhos, respirar fundo e confirmar que o que aconteceu na noite anterior não foi um sonho. Levantei, arrumei a cama, conferi o celular. 3 chamadas perdidas, um número privado, 2 de jornalistas. Nenhum deles tinha retorno. A cafeteira preparava o mesmo café preto de sempre quando as primeiras manchetes começaram a me encontrar, mesmo sem eu procurar. As notificações se multiplicavam na tela. Grupos de colegas, mensagens da unidade, prints de sites. E então ela apareceu. A manchete. Operação Laço de Seda. Militar infiltrada expõe esquema de fraude durante cerimônia de casamento. Logo abaixo, a foto que correu o país. Eu de costas, farda semiaberta, entregando o envelope ao agente Moraes, enquanto Camila era conduzida pela lateral do salão. O véu da noiva arrastava atrás, sujo, abandonado. Uma imagem, 2 narrativas, e a verdade entre elas. As redes sociais estavam em erupção. Vídeos, comentários, teorias. Uns me chamavam de heroína silenciosa. Outros diziam que era tudo armação. Alguns se perguntavam se eu havia feito isso por vingança. Outros afirmavam que a operação devia ser transformada em série de TV. Mas nada daquilo me tocava, porque o que importava já tinha acontecido. O Brasil soube. Não apenas o país, mas minha mãe, que me mandou uma mensagem depois de 3 anos de silêncio. "Você fez o que ninguém teve coragem. Não sei se te parabenizo ou peço desculpas." Não respondi, porque aquilo também fazia parte do processo. Silenciar o que nos machuca, mesmo depois de vencido. Abri a porta do apartamento e fui até a banca da esquina. Pedi o jornal impresso. O jornaleiro me olhou com olhos arregalados. Você é você na capa, né?" Assenti. "Impressionante. Eu nunca pensei que fosse real. Essa história é inacreditável." "É real, sim. Inacreditável, mas real." Voltei para casa com o jornal debaixo do braço. Sentei à mesa. Abri na página central. A ação, que estava sendo investigada há mais de 6 meses, envolvia nomes de 3 prefeituras, empresas fantasmas e pessoas ligadas a convênios públicos federais. A militar que participou como agente de campo infiltrada era irmã da noiva, identificada como Camila S. Rezende. Fontes confirmam que o evento do casamento foi usado como peça de fachada para a movimentação de dinheiro ilícito e encontros com empresários investigados. O nome da militar será preservado por segurança, mas já circula informalmente em grupos de agentes como a fuzileira que desarmou uma festa. Sorri. Um sorriso leve, não de vaidade, mas de fechamento. Naquela manhã, o Brasil descobriu o que Camila tentou esconder a vida inteira, que por trás da irmã, esquisita, durona, silenciosa, existia uma mulher que não precisava ser aprovada para ser correta. Camila, por sua vez, foi oficialmente indiciada. A assinatura dela serviu como peça-chave para destravar os documentos. O noivo alegou cooperação, mas não foi suficiente para evitar o bloqueio das contas. O carro da lua de mel, o vestido, a decoração, tudo constava no processo como bens vinculados à lavagem de dinheiro. E a tal loja de vestidos que ela ostentava nas redes como parceira, notificada por conivência com emissão de nota fria. No grupo de madrinhas, nenhuma se pronunciou. Apenas uma, 2 dias depois, me enviou um áudio hesitante. Helena, eu
Eu queria te pedir desculpas por ter participado, por ter rido, por ter ficado em silêncio quando você precisava ser ouvida. A gente errou. Todo mundo errou. E agora vejo que você era a única que estava certa desde o começo. Apaguei o áudio. Sem raiva. Sem resposta. Porque nem tudo precisa ser respondido. Nos dias seguintes recusei convites para entrevistas, propostas de podcasts, documentários, revistas. Falei apenas com quem importava, minha equipe. E com eles, fechei o último relatório com uma frase que pedi que fosse registrada no protocolo final. A operação foi executada com sucesso. A agente infiltrada manteve a conduta esperada, sem desvio de foco ou motivação pessoal. O objetivo era proteger o que é público, mesmo quando o privado tenta desviar o caminho. O nome da operação, Laço de Seda, não foi escolhido por acaso. Porque foi com laços de fita, vestidos, alianças, brindes e promessas falsas que Camila tentou construir um império de mentira. Mas bastou um único corte preciso para mostrar que por baixo do cetim havia sujeira. Hoje, meses depois, o caso ainda é citado em congressos, painéis, cursos. Eu sigo minha carreira, sem farda nas redes, sem necessidade de palmas, com uma certeza apenas: minha profissão não é personagem, é missão. E se perguntarem de novo, ainda fingindo que esse seu trabalhinho de fuzileira importa, Helena? Minha resposta será a mesma de sempre. Importa mais do que nunca, porque às vezes o que derruba castelos não é o canhão, é o silêncio de quem esperou a hora certa de agir.